Olá, bem-vindos ao episódio 4 do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o nosso convidado, Gil Franco Alves. Gil Franco possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, especialização em Design pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, mestrado em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAL USP São Carlos. Durante o doutoramento, foi pesquisador do Nomads USP, com período sanduíche na Delft University of Technology, junto ao Hyperbody Research Group. É atualmente coordenador do grupo de pesquisa Algoritmo e professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo em escritório desde 1995 e atua exclusivamente na atividade docente desde 2005, com ênfase em projetos de arquitetura, principalmente nos seguintes temas: projetos de arquitetura, processos digitais de projeto, semiótica e comunicação em arquitetura, cibernética de segunda ordem, cibersebiótica, design paramétrico, prototipagem e fabricação digital, arte digital, videomapping, inteligência artificial e ensino de arquitetura e urbanismo. Oi, Gil Franco, tudo bem? Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, especialmente considerando que você é uma pessoa que está vindo do meio acadêmico para falar sobre esse assunto que é tão importante agora no momento atual, revolução digital e os impactos disso em arquitetura. Eu sou admiradora da sua trajetória e como especialista em projeto de arquitetura, comunicação e processos digitais. Eu acho que você vai falar um pouquinho mais, mas de antemão eu queria agradecer por aceitar o nosso convite e espero que essa seja uma de várias conversas que a gente tem aqui no Nuvem Talks. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Maria. Na verdade, eu que agradeço o convite. É um privilégio poder estar aqui trocando com você, né, com todo mundo que vai assistir o podcast, enfim, a entrevista. As entrevistas, né, porque faz parte de uma série, eu também tenho acompanhado. Acompanho também seu trabalho, admiro muito sua trajetória também, e acho que vai ser uma troca bacana, porque, como você falou, né, eu estou na academia, já na Universidade Federal aqui em Mato Grosso do Sul, desde 2013 como professor efetivo, mas já atuava desde 2005, né, como professor substituto, eventualmente também em outros cursos aqui da cidade, e para a academia é muito importante que ocorra essas trocas, né, a gente desenvolve muita coisa que acaba ficando dentro dos muros da universidade, como se diz, né? E é importante que isso saia e troque e ajude as pessoas nos seus processos, né? É para isso também que a universidade pública serve e se coloca desse modo aí. Legal, legal. Acho muito, muito bacana poder contribuir um pouquinho com essa discussão, abrindo aqui o espaço do Nuvem Talks, para profissionais e agora para pessoas também do meio acadêmico. Eu acho super importante trazer essa perspectiva, porque a gente também, às vezes, no lado profissional, fica ali um pouco isolado, sem entender a discussão de uma forma mais ampla, e eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo precisa ser discutido para além do desespero de vamos implementar as ferramentas, vamos aprender, dar um passo atrás e entender o que é que está acontecendo. Então, obrigada pela sua presença. E antes da gente entrar aí na sua trajetória, eu queria perguntar para você se você lembra, porque a gente já se conheceu antes, se você lembra de como que a gente se conheceu e quando. Normalmente eu faço essa pergunta aí como warm-up aqui no Nuvem Talks. Então, falar dessas lembranças aí de 2011, eu acho. Sim, exatamente. Exatamente, 2011, já faz bastante tempo, né? Nos conhecemos num dos workshops da AA, da Architecture Association, aqui no Brasil, né, no Visiting School. Eu acho que foi um dos primeiros eventos que eles organizaram.
se não me engano, chamava High-Low, e fazíamos parte, então, daquelas equipes que desenvolveram lá uma série de protótipos, projetos, né? Aquela versão foi na Fiesp, né? Naquele prédio da Fiesp, lá na Paulista, em São Paulo, e lá nós ficávamos, né, os dias inteiros, né? Que nem malucos lá testando, aprendendo de linguagem de programação, né? Tudo muito novo naquela época, né? Grasshopper chegando, e Python, e Rhino, etc. E nós ficávamos lá imersos, né, produzindo. Tinha também já as máquinas de fabricação digital, que eu lembro, né, uma corte laser, uma CNC, e nós naquele momento já experimentávamos com tudo isso, né. Depois eu tive a felicidade, a sorte, enfim, de também participar de mais outros 2 eventos na sequência, né. A Abby e o Franklin nos convidaram para desenvolver um dos protótipos, que foi o Supple Pavilion, e aí nós fizemos ainda mais 2 versões. Então uma ainda foi na Oca, lá no Ibirapuera, e teve uma que foi no Rio de Janeiro, no galpão de uma escola de samba lá. Me lembro. Na Grande Rio, né? Muito bacana. Foi muito bacana, realmente esse workshop marcou, acho que foi um marco, né, na vida profissional de quem participou, assim, Sim. Porque, pelo menos para mim, trouxe várias coisas. Eu acho que, primeiro, a gente estava discutindo sobre design paramétrico num momento em que não se falava sobre o assunto. Eu estava fazendo pós-graduação em design de interiores na época e influenciou profundamente no meu trabalho final. Então, imagina, o meu trabalho final foi design de interiores e a era digital. E isso, quem falou sobre flexibilidade, interatividade em design de interiores em 2011 não tinha, né? Então era muito novo. Realmente foi fascinante aquele workshop, e ensinou também muito sobre trabalhar sob pressão, sobre aceitar a crítica, assim, rápido. Isso funcionou, isso não funcionou, vamos. E ter essa coisa de estar aberto a experimentar e expor o seu trabalho, apresentar para a turma inteira, e estar aberto também para aprender técnicas e ferramentas muito novas, né? Então, foi realmente marcante. Eu acho que, em termos de inovação, a AA é a faculdade de arquitetura do mundo, assim, ou uma das mais importantes. E eu acho muito bacana porque, por alguma coincidência do destino, eu estou reencontrando essas pessoas agora, depois de todos esses anos. Outro dia assisti uma palestra com 3 participantes, e daqui a pouco vai ter outro AA aqui em São Paulo. Então, eu estou achando legal esse reencontro, porque foi realmente um passo importante na vida de todos nós que estávamos envolvidos com isso naquela época. Sim, e eu imagino que na sua carreira acadêmica tenha gerado um impacto também, né? Sim, então, muito forte. A minha pergunta, para começar, né, a entrevista, seria exatamente isso. No que você trabalha atualmente? Como que é? Fala um pouquinho da sua trajetória. Sim. Daquela época para cá, ou até de um pouco antes para cá? Tá. Bem, pegando o gancho do que você falou anteriormente, para mim foi muito decisiva também essa participação nesses workshops da AA. Eu estava, na época, iniciando o meu doutoramento lá na USP, lá em São Carlos, né, no IAL, e participava de um grupo de pesquisa que chama-se Nômades, né, com o professor Marcelo Tramontano e a professora Ania Pratic. A Ania era minha orientadora, e me incentivaram para ir fazer o workshop, né, e a gente fomos eu e a Cíntia Nojimoto, né, uma colega também de doutorado, e fizemos, né, montamos a equipe que participou desses processos que eu mencionei. E foi muito importante, porque no começo de qualquer pesquisa, né, seja doutorado, mas também no mestrado, enfim, você está muito perdido, né, assim, ou pelo menos tem muitas possibilidades abertas, né, e você vai experimentando, né, vai fazendo as disciplinas, vai se embasando, buscando essa fundamentação teórica também, mas para mim foi decisiva a questão do experimento, né, de ter a questão prática, a tal da retroalimentação entre teoria e prática,
quando eu participei desses workshops, eu vislumbrei, né, esses processos e pude depois, né, participar de outros e desenvolver vários pavilhões, né, várias espacialidades, claro, pequenos, dentro daquilo que os recursos permitem, né, mas então foi muito importante, porque a partir dali eu consegui enxergar para onde minha pesquisa poderia ir, e discutir essa questão de atualização, né, mesmo de revisão dos processos de projeto. Lá no Nômades tem sempre essa questão muito premente da mediação digital, né, como fazendo essa interface, esse meio campo, né, entre diversos ambientes, sistemas, né, um ambiente físico com um ambiente digital, por exemplo, e desde então eu venho trabalhando nas disciplinas, né, que eu atuo, que são disciplinas do primeiro ano voltados para computação aplicada a processo de projeto, e também já no terceiro ano em disciplina de projeto mesmo, né. Então isso tudo também trouxe essa vontade de atualizar também a prática, né, no ensino de ateliê, de sala de aula, como isso se daria, né? Desde lá venho testando, junto com meus colegas, várias questões nesse sentido, né? A gente ainda hoje tem ainda muitos preconceitos e visões talvez muito conservadoras em relação ao uso da tecnologia, e naquela época que eu iniciei não era diferente, né? Então sempre teve esse processo também, né, de discussão com os pares, mostrar dentro do curso, em outros lugares, né, em palestras, workshops, e isso foi crescendo, e mais gente também foi se somando. Hoje eu vejo com muita alegria que já tem, né, toda uma rede aí de atuantes, né, a gente se encontra às vezes nos eventos, né, como Sigrade, ou Gráfica, ou Projetar, enfim, e ver os colegas, né, que já estão se apropriando e principalmente percebendo que a tecnologia ela tem uma atuação que eu chamaria de neutra, assim, né? Tem um filósofo que é o Pierre Levy, fala muito disso, assim, ela é neutra, tudo vai depender do uso que você vai dar para ela, né? Então, cada um vai inserindo dentro dos seus próprios processos, no modo como trabalha, né? E a gente, aos poucos, vai conquistando mais pessoas, né, profissionais, acadêmicos, enfim, que entendem que você tem que estar atualizado e tem que buscar sempre esse contato com a tecnologia da melhor maneira possível, né? Não dá para simplesmente ignorar, né? Fazer de conta que não existe, né? Exato, gosto muito dessa visão neutra, né? Porque muitas vezes a gente vê os extremos, a adoração da tecnologia ou a demonização da tecnologia, exatamente. né? E, na verdade, isso desvia muito do discurso do que é ser arquiteto, né? O que é ser um designer e o que perpassa, né? Essa função e ideias, criatividade, fundamento teórico, tantas outras coisas que vão definir a qualidade do seu trabalho como um profissional da área, né? Exatamente. E no caso específico do que ando fazendo mais ultimamente, né, minhas pesquisas estão mais voltadas para o uso da inteligência artificial nos últimos 2, 3 anos, né? Justamente porque também tem essa possibilidade de transformação dos processos, né, inclusive de um modo bastante radical, que coloca muitas cartas na mesa, né, por exemplo, questão de autoria, ou coautoria, ou quanto isso toca no ego dos arquitetos, das arquitetas, né, projetistas, designers, que, de algum modo, começam a perceber que existe essa dimensão, né, de uma produção muitas vezes até autônoma em alguns momentos, né, dependendo de como isso se insere no fluxo de trabalho. Mas também ando muito preocupado, como sempre tive desde o começo da minha pesquisa, principalmente na questão da concepção inicial, né, como é que você gera o start, né, essa questão do insight, que sempre teve, né, um certo glamour, né, no século passado, desde o modernismo, né, assim, da genialidade que baixa ali, né, um Espírito Santo, e você sai produzindo, e como agora você tem outras capacidades, outras possibilidades. Então, isso também acaba com o uso da IA, entrando também na pauta, né, da discussão, como que vai se proceder e de que modo a gente tem que encarar essa coautoria mesmo, né? Bom, mas vamos lá.
Da gente mergulhar em IA, eu queria saber como é que se deu esse seu primeiro contato com IA. Então, você veio com o seu desenvolvimento acadêmico ali, desde essa época que a gente se conheceu até agora. Sim. Como é que foi? Eu imagino que por estar imerso nesse meio acadêmico, talvez você tenha tido contato com o IA antes do que a maior parte das pessoas. Então, me fala um pouco sobre como que foi esse momento em que você não só começou a estudar teoricamente, mas em que você começou realmente a experimentar. Como foram os seus primeiros contatos com inteligência artificial? Certo. Bom, então, só um passo atrás, nós montamos, desde que eu vim para cá, para ser professor efetivo aqui na UFMS, nós montamos um grupo de pesquisa, né, que chama-se Algo Mais Ritmo, ou Algoritmo, ou Algoritmo, cada um acaba chamando de um jeito. E aí trabalhamos, né, eu junto com as professoras Juliana Turgilo e Mayara Dias, nesse grupo de pesquisa que, de algum modo, seguia um pouco as estratégias do Nômades, né, aquela dinâmica, óbvio, os 3 passaram por lá, então a gente traz isso, né, já no DNA da pesquisa, do modo como a gente encaminha as coisas todas. E então trabalhamos em muitas frentes, né, que tinham a ver com outras inteligências que já vinham sendo desenvolvidas. Você falou aí do design paramétrico, mas também fabricação digital, mas também questões ligadas, por exemplo, a videomapping, projeções, né, ligadas à ocupação dos espaços na cidade, patrimônio, tudo isso. Então, várias frentes de pesquisa, e especificamente a IA surgiu para mim a partir de alguns alunos que começaram a mostrar, né, porque sabem que a gente gosta dos assuntos, né, então, acho que em 2022, no final, começo de 23, teve um aluno especificamente que me mostrou o Midjourney. A partir dali eu comecei a pesquisar o que tinha disponível, testei alguma coisa do que dá para testar enquanto você não assina e não paga, né? Exato. E aí depois acabei escolhendo o Midjourney como uma plataforma inicial, digamos assim, onde eu fiz muitos experimentos, né, tentando entender como funcionava a plataforma, gerando muitas imagens dentro dessa ideia também de analisar a concepção inicial, né, também linkando com outras ideias que eu já venho trabalhando aqui, né, eu tenho disciplinas de pós-graduação, por exemplo, aqui no mestrado, que trabalham com bioinspiração, né, a questão do biomimicry, né, então fazia esses links, acabei criando até um perfil no Instagram que chama Gil Franco's Dream, e postando lá um pouco dessas ideias de como a inteligência artificial poderia potencializar essa ideia da bioinspiração digital, né, coisas que fossem menos impactantes e mais harmoniosas com a natureza, questões ligadas também à noção sistêmica, né, e por aí foi, né, e depois a gente, claro, começou a vislumbrar outras possibilidades, testar várias outras plataformas. A gente tem pesquisas em andamento aqui, né, de iniciação científica, mas também de mestrandos, né, meus orientandos, que tem um pouco dessa busca, né, do que tem, o que é possível usar, né. Me concentrei bastante no Midjourney, mas tenho explorado algumas outras coisas também, né. Estava até marcando aqui para não esquecer, né. Tripo, por exemplo, a gente viu uma plataforma bastante interessante, né, que traz de uma imagem que você gera bidimensional, ela exporta para o Rhino, e aí você pode trabalhar nela de modo tridimensional, né, e por aí vai. Stable Diffusion, né, o Vitor Sardenberg, que você deve lembrar lá da época, que foi tutor na EA, tornou-se um grande amigo, né, então também está sempre discutindo e trazendo essas novidades, então me mostrou alguma coisa que ele já está trabalhando com o Stable Diffusion. Então começou assim, desse modo, né, e também na sala de aula, porque aí, diferentemente de, né, colegas que, como eu falei, têm essa reatividade, né, no primeiro momento não aceita muito essas novidades que a tecnologia vai trazendo, minha posição sempre foi o contrário, assim, né, tem uma disciplina que eu estava ministrando agora no mestrado, era obrigatório que fosse feito com o uso da inteligência artificial, justamente para mostrar um outro lado, assim, né, você tem que entender para fazer um bom uso, acho que essa é a minha questão principal, né. Muito legal essa história, porque eu achava que talvez pudesse ter vindo inicialmente dos professores, mas veio um primeiro,
né, uma primeira faísca de um aluno. Sim, dos alunos. Inicialmente partiu de uma experimentação, virou uma investigação e agora é um processo mesmo de ensino dentro do meio acadêmico. Exatamente. Eu acho muito legal como, de alguma maneira, talvez até mais do que os outros movimentos, né, tecnológicos, porque, diferente dos movimentos tecnológicos anteriores, a inteligência artificial, ela invadiu a nossa vida, né? Não foi assim, tem aqui essa tecnologia que você pode usar ou não. De repente, você estava usando aquilo de alguma maneira, né? Então, isso foi muito forte. E acaba que agora, ao longo dos anos, você falou desde o final de 2022, que você está fazendo, né, essa experimentação, investigação e implementação. E no nosso lado também, ali, eu comecei um pouquinho mais tarde, no início de 2023, mas muito interessada em investigar. A IA, ela desencadeou um processo quase obrigatório e você tem que sentar e se colocar na posição de aluno de novo, né? Porque, e se colocar numa posição vulnerável, né? Porque é exatamente assim, de experimentação e erro, porque apesar de terem muitas pessoas falando sobre o assunto, ao mesmo tempo que elas estão falando, elas estão investigando. Não existe uma pessoa que seja, né, o mestre do assunto que vai te dizer, você vai fazer isso, e você vai fazer isso, e você vai fazer isso, porque com o desenvolver dessa tecnologia de uma forma tão orgânica, será que se é que é possível dizer essa palavra nesse meio? Tudo muda, né? Tudo muito fluido. Então, assim, o que é verdade hoje, nessa entrevista, nessa hora e nessa data, amanhã, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 mês, pode ser que não seja, né? Exatamente. Eu acho bem bacana essa questão onde a tecnologia colocou a gente de volta, né, no assento de alunos para aprender e para depois de aprender poder ensinar. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Depois desse seu processo de contato, experimentação, investigação, quais foram as suas conclusões em relação ao processo? Porque no nosso caso, o caso da nuvem, que é meu escritório, no meu caso, começou também experimentação, um deslumbre absurdo com a possibilidade de gerar imagens incríveis ali num passo de mágica, aspas, porque nunca era tão rápido assim. As pessoas ainda falam, é rápido. Gente, vamos falar a verdade? Para chegar em algo aceitável tem um processo, né? Claro. Mas depois desse momento, passou exatamente a ser, ok, então essas são as possibilidades, como que a gente encaixa isso, né? Como que eu encaixo isso, no nosso caso, dentro de um processo de escritório, né, ou de desenvolvimento de um trabalho que seja, no meu caso, conceitual, específico para marcas ou para certas empresas, tipo, como que eu coloco isso no meu processo para criar uma narrativa com começo, meio e fim. Sim. Sem ter não é que não tendo a ferramenta resolvendo tudo, mas agindo, atuando como designer. Como que isso se refletiu na sua prática em relação à prática acadêmica, né? Tipo, quais foram os processos que você utilizou e o que você entende hoje como sendo processos possíveis dentro do projeto de arquitetura, ou da apresentação, ou da comunicação, ou até do ensino? Certo. Eu penso o seguinte, a primeira questão que eu acho importante se colocar, você falou muito bem, né, que é a postura de pesquisa, né, de pesquisador. E a gente brinca muito com os alunos que começam a pesquisa, né, no sentido de que falamos para eles que
você vai pesquisar algo que você não sabe ainda, né, sobre algo que você não tem conhecimento, porque se você já soubesse, você não faria essa pesquisa, né, é uma obviedade, mas que às vezes as pessoas não se dão conta. Quando você assume um pouco dessa postura, acaba sendo um pouco natural essa ideia de que estamos sempre em processo, né, nunca você chega num lugar, né, aquele porto seguro que todo mundo idealiza, não, agora eu já domino, não sei o que lá. Você vai dominar naturalmente muitas coisas, mas em seguida já tem uma novidade, outra novidade, ainda mais nessa área que a gente atua, né, que lida com a tecnologia muito diretamente, né. E outra coisa também importante, eu acho é que, na verdade, a inteligência artificial se coloca enviesando a humanidade, né, a nossa vida como um todo. E outros processos que eu vivi, por exemplo, né, a questão do design paramétrico, foi muito inovador, disruptivo em muitos sentidos dos processos de concepção, mas ficava dentro do nosso campo do conhecimento ali, essa discussão, né? A IA não, a IA agora é uma coisa, todo mundo está discutindo qualquer coisa, né? E todo mundo sabe o que, de algum modo, né, corre nas redes, né? Essa coisa de que todo mundo é expert, né? Justamente porque é um assunto que está em voga e, né, e todo mundo quer dar o seu palpite, enfim, né? Então, eu acho que ela, na verdade, ela acaba se comparando, talvez, a um processo maior, como foi, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Porque aí você vai ter realmente uma mudança de modos de vida, né? Uma mudança no como as coisas se distribuem, por exemplo, em relação ao trabalho, né? Tem muita discussão que deveria estar acontecendo e não está, né? Discussão, por exemplo, de escala de trabalho, né, 6x1, isso tem que se alterar, né, mesmo questões ligadas à renda mínima, né, como Suplicy já falava há algum tempo, alguns países como a Alemanha já têm, né, iniciativas nesse sentido, porque, de fato, a gente vai ter uma alteração, né, no trabalho e isso vai gerar muito desemprego, né, vai ter que haver uma necessidade de realocação, obviamente, em outros postos, mas principalmente essa noção de que vai ter muita gente que vai precisar de mais assistência nesse sentido de como uma sociedade pode ser mais humana, mais solidária, enfim, né, tem tudo isso. Do ponto de vista de como esse potencial atua, né, no modo como se concebe ou se inicia os processos em arquitetura e urbanismo, especialmente, né, que é com que eu trabalho, eu acho que também tem muitas questões, assim, a gente poderia ficar muito tempo discutindo isso, porque uma delas é muito intrigante, assim, para mim, né? Existe um autor que eu usei na época do doutoramento, que é o Mário Carpo, que é uma referência, né, para assuntos ligados à computação aplicada, né, arquitetura, e que trazia uma visão, né, de que do tempo do Vitrúvios, lá antes de Cristo, ele já, pelos textos, mostrava como deveria ser uma edificação, por exemplo, né? Ensinava lá a fazer a fundação, não sei o que lá, descrevendo textualmente aquilo. Então, talvez não haja nenhuma novidade nisso, porque o prompt é uma descrição, né, de uma ideia que você está tendo sobre algum possível cenário, alguma especulação, e você vai fazer isso textualmente. A grande questão para mim, que é o paradoxo, é que justamente surge essa tecnologia no momento em que as pessoas leem cada vez menos. Então, se você lida com jovens, como eu lido, né, entrando no curso e tal, é difícil você, né, falar, gente, olha, até então a representação se dava, né, começo por lapiseira, grafite, carvão, e aí isso evoluiu para o uso da computação, etc, até chegar agora com a IA, onde você vai, na maioria das vezes, claro que você também pode introduzir imagens e croquis, mas o texto ganha um protagonismo, né? Então, vocês vão ter que ler mais, porque para escrever bem, você precisa ler, né, ser um bom leitor, e assim por diante, né? Então, eu acho muito paradoxal e curioso que justamente nesse momento a gente tem essa condição, né? Então, tenho trabalhado muito, assim, nos workshops que nós temos feito, essa questão da importância da leitura, né, porque você vai precisar, de algum modo, expressar ali suas ideias e discutir
com a inteligência artificial para que elas possam evoluir, né? Então, isso também é uma outra coisa, né? Tem alguns teóricos, por exemplo, eu tive uma formação a partir da professora Ania, na cibernética, né? Cibernética de segunda ordem, a revisão da cibernética, o pós-guerra, como aqueles caras todos, né, vislumbravam uma máquina que pudesse ter inteligências, né? Alan Turing, por exemplo, enfim. E aí a gente tem toda essa capacidade disponível, né, para que as pessoas possam, então, buscar uma outra possibilidade metodológica, mas muito a partir do diálogo, né? Então, o Gordon Pask, por exemplo, né, que era um ciberneticista lá nos anos 1960, estava junto com o pessoal da EA, né, Archigram, toda aquela turma lá que vislumbrou um futuro com muitas possibilidades. Naquela época, eles não tinham a tecnologia disponível, então ficou muito no campo das ideias, né, nas revistas lá do Archigram. Hoje já dá para fazer muitas daquelas propostas, né, se tornarem realidade. E a IA se soma a isso nesse sentido, né? Então, é bastante complexa a questão, mas eu acho que o diálogo com as máquinas, né, com as IAs, ele precisa ser tratado como esses teóricos tratavam, né, como o Pask tratava. Ele tem uma teoria da conversação, né, discorrendo muito sobre isso. E eu vejo muita gente que está usando, né, no sentido de atalho apenas, né, de ganhar velocidade. A primeira resposta que vem lá, sei lá, de um GPT da vida, já cola e entrega como se fosse um trabalho, um artigo. Eu falo, gente, não é possível, né? Você vai conversar com seu amigo, você senta, dá bom dia, boa tarde, toma um café, passa um tempo conversando, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Você não simplesmente diz, oi, tudo bom, o que é isso, tchau, e já resolveu o diálogo, né? O diálogo é complexo e ele vai influenciando um lado e o outro, né? Aquilo que eu estou falando, você está escutando, e daqui a pouco você vai me perguntar alguma coisa em cima disso, a gente vai ficar interagindo aqui num alto nível, né? Como esses teóricos falavam, assim, talvez o mais alto nível conhecido no universo, em termos de diálogo, seja entre seres humanos, né? Talvez passe a não ser mais, mas essa experiência do diálogo com as máquinas precisa também ser enriquecida, né? Mais elaborada, para que também os processos todos, e no nosso caso, os projetos, possam também evoluir, e não ficar aquilo ali, um clichê com a primeira resposta, ou a primeira solução mais genérica, né? Uau, eu me conecto super com o que você acabou de falar. Eu acho que é muito engraçado esse paralelo entre a academia, o pensamento acadêmico e o pensamento prático, porque sem repertório, a resposta é vazia, né? Sim, exatamente. E aí, essa é a grande questão, assim, é uma coisa que tem me chamado muita atenção, especialmente depois do lançamento do GPT-4o, onde se simplificou, assim, ao nível máximo a questão da produção de imagem. E, obviamente, a gente está envolvido com várias pessoas que estão trabalhando. Então, eu tenho um grupo de estudos que nasceu de forma orgânica, um grupo de WhatsApp onde as pessoas estão ali. Hoje tem mais de 200 pessoas do Brasil inteiro, trocando, aprendendo, né? Falando, usei essa ferramenta, testei isso, deu certo, deu errado. Eu percebi uma grande diferença a partir do momento que o GPT-4o foi lançado e as pessoas começaram a fazer imagens com o GPT, né? Ou seja, não é uma crítica, eu acho maravilhoso ficar mais e mais acessível. Eu acho que é importante a ferramenta estar acessível. E, aliás, a acessibilidade é outro tema, né? Porque, gente, né, acessível até que ponto, mas o que eu digo é, antes você precisava de um especialista para fazer um 3D, e hoje em dia você pode sentar e fazer esse 3D, então eu acho isso incrível, eu acho muito bom. Mas, sem repertório, a imagem pode ser um render incrível, mas qual a história que aquilo está contando? Sim, você fica refém disso. Como que aquilo se conecta com o cliente? Quem é o cliente? Qual que é a história? Qual que é a narrativa? Qual que é o contexto? Qual a materialidade? Qual é o local? Então, muito perigoso isso, né? Porque a partir do momento em que você consegue ter uma facilidade muito grande, essa conversa que você falou entre amigos, né? Ou a conversa entre o homem e a máquina, passa a ser uma coisa
puramente instantânea. Então, eu quero isso, opa, gerei aqui um 3D, tá incrível, um render perfeito, ultra realista. Sim. Mas o que ele diz? Então, a gente volta ali no início, quando a gente começou a gerar as imagens e ficou super entusiasmado com o fato de poder gerar, hoje pode demais. E aí? Sim. Quem é esse arquiteto por trás que está passando, né, as instruções? Então, concordo super que tem que ter repertório, tem que entender como se comunicar com a máquina para traduzir em palavras o que você quer dizer, né, e aonde você quer chegar. Exatamente. O que é um exercício que depende não só de você fazer um embasamento teórico, um estudo teórico de arquitetura, mas muitas vezes de arte, de música, né, para conseguir uma ambientação, um feeling, um mood, alguma coisa assim. Mas ter um olhar também, para ter um olhar mais crítico, mais né, de curador mesmo. Isso tá bom, isso traduz o que eu quero comunicar, isso traduz a minha prática, isso traduz o que eu sou como arquiteto, ou isso é só mais uma imagem, né? E isso é uma discussão grande que tem que ser feita, porque legal, todo mundo está fazendo, é bacana, mas e aí, né? Como que se conecta com você ser um bom designer, né? Sim. Imagino que essa seja uma discussão que aconteça também ali no meio acadêmico. Sem dúvida. Eu acho que o BIM já vinha apontando isso que você está falando, né? A questão da aquisição do repertório, porque como você no BIM traz a tomada de decisão sobre o projeto, né, mais para o começo do processo, né, antecipa, você vai cadastrar uma parede, mas que parede é essa? Então você tem que entender a diferença entre os tipos de blocos, se vai ter reboco, se vai ter azulejo, não sei o que lá. E aí os alunos não têm ainda, muitas vezes, essa maturidade da tomada de decisão e fazem tomadas de decisão muito simplificadas, né? Muito também no sentido do que o software já tem lá como um default, alguma coisa pré-setada. Então fica também muito pobre o processo, né? Porque exige, né, um saber fazer que ainda muitas vezes os usuários não têm, né? Então, eu acho que essa questão se transporta agora para o uso da IA, nesse sentido, de que, como você falou, de modo algum vai anular a experiência que você já tem, né? Pelo contrário, acho que você vai tomar decisões mais acertadas a partir da sua trajetória, da sua experiência. Somente que, como eu falei, né, para essa questão da concepção, né, de você vislumbrar cenários possíveis, você tem acesso a essa base de dados imensa, que é a própria humanidade, né, que está acessando e está ajudando a treinar. Claro, você tem também um treinamento prévio dos fabricantes, né, do pessoal que tem também uma visão de mundo, né, sei lá, no Vale do Silício, etc. Então, muitas vezes, você também vai ter que, além disso, saber filtrar, né, e conseguir, a partir desse diálogo, dirigir, como um diretor mesmo faz num filme, né, olha, eu quero que vá por aqui, não por ali, né, porque tem isso também, né. Esses tempos, um colega, meu amigo, Frederico Braida, me lançou uma crítica para as produções que eu estava colocando lá nesse site lá do Gil Franco's Dream, e ele falava, cara, mas é tudo muito bacana, etéreo, assim, tal, mas não tem alguma coisa mais da nossa realidade aqui, tá. E aí eu fui fazer, né, casas que pudessem estar implementadas numa favela ou num lugar mais com a nossa cara aqui, e olha, deu trabalho, porque a base de dados não tem isso, né, assim, eles não conhecem muito do que é a nossa realidade. Então, quem quiser testar, faça isso, experimente, né, pedir para a IA gerar alguma coisa muito regional, muito específica do seu lugar. Você vai ver que vai haver uma dificuldade, porque o treinamento está por um outro sentido, né. Então, isso também é importante, que nós tenhamos esse olhar crítico sobre tudo que é gerado, né, e a partir daí, como você bem disse, com a sua experiência, com o seu saber, você vai, né, aproveitar toda essa gama de possibilidades e vai desenvolver seu fluxo de projeto, né? Agora, se você é inexperiente, não tem ainda essa capacidade crítica, você vai cair em certas armadilhas, assim, né? Que vem as coisas muito genéricas mesmo, né? Como solução.
amiga que trabalha na Zaha Hadid e ela explicando, né, que tipo, é tão poderoso e absurdo que a gente está vivendo que você pode colocar prédio da Zaha Hadid no deserto, vai sair lá um prédio parecido com a Zaha Hadid. Então, sim. Esse trabalho, né, essa dedicação que esses escritórios hoje em dia têm em alimentar ou criar bases de dados específicas e alimentar aí as próprias com bases de dados específicas para conseguir se descolar um pouco do que está sendo produzido por aí genericamente, né? Sim. E identificado com essas características. É incrível pensar que isso é necessário, né? Porque como que você... Essa questão da autoria é complicada, né? E eu gosto muito de pensar que esse é o nosso trabalho, né? Como arquitetos ou como praticantes da profissão. Como que você vai se treinar em repertórios e como que você vai treinar a máquina para entender o que é único, característico seu, né? Sim. Uhum. E isso, obviamente, pode ser feito de várias maneiras, não tem nenhuma fórmula ainda, mas é o que eu entendo, assim, tipo, na minha visão, é que é o foco, né? Que deveria ser o foco, para além da produção só da imagem pela imagem. Sim, sem dúvida. Eu tenho falado muito com o Vitor, né? Mencionei há pouco, o Sardenberg, e ele me passou alguns dias, né? Umas ideias e alguns trabalhos, né? Que ele vem desenvolvendo, por exemplo, com o Stable Diffusion, usado para programar dentro do Grasshopper. Daí você já vai ter algo muito mais específico, né? Ou como você falou, ter um servidor próprio do escritório, onde você vai criar ali sua base de dados e fazer os treinamentos que serão só seus, né? Então, isso também são possibilidades, né? Eu penso também que tudo depende muito de que uso você vai dar, né? Como eu falei, que eu estou muito focado na questão da concepção, então, eu acho que só o fato de você já ter a possibilidade de ter um imaginário, né? De ter uma especulação muito ampla com essa base de dados já é bastante interessante. Muita gente, né, discute em amplo senso se isso é criação ou não, se vai ser disruptivo ou não, né, porque você está sempre trabalhando com algo pré-existente, né, e aí não vem o novo. Eu acho que sim, é isso mesmo, a grande questão é essa, mas assim, nem só de grandes questões vive a nossa atividade profissional, né, a conversa muitas vezes já vai para esse lado, seremos dominados pelas máquinas, rebelião das máquinas, né, exterminador do futuro. A gente pode especular, o cinema tem feito isso de modo magistral, assim, mas eu me preocupo mais nessa questão do dia a dia, né, com os escritórios, onde a gente tem feito esses workshops, ou trocado algumas ideias, mas também e principalmente na formação dos acadêmicos, né, do nosso curso e de outros cursos, né. É obrigatório que incorporem essa nova visão, né, não tem como você mencionou no começo, você vai tentar fazer de conta que não existe, né. Eu comecei a receber, nesse ano que eu falei para você, já em 2023, os trabalhos feitos por IA. E aí, qual seria a minha postura? Fazer de conta que não era? Né? Ou tentar dialogar e começar a investigar os processos e ver como isso poderia ser feito, né? Então, naturalmente, que vai ter muitas possibilidades, né, de utilização. Tem gente que está mais visando outras fases do processo, né? Ou algumas coisas que são mais integradas, né? O fato é que a gente já descobriu já faz algum tempo que o processo de projeto não é linear, que ele é, né, hiperdimensional, e dependendo de cada escritório, no modo como cada um atua, as IAs vão poder entrar também em diferentes momentos e trazendo diferentes contribuições. Acho que isso é o mais importante, né, num primeiro momento, que cada um perceba dentro da sua atuação onde isso pode te ajudar mais. Né? E não tentar ficar copiando fórmulas, ou como você falou, assim, né? Você vai já para certos prompts ou certas
perguntas que vão te dar determinadas respostas que você até já conhece, então nem tem muita investigação nisso, né? Eu acho que a principal questão é, como você falou, assim, tentando, de algum modo, manter sua personalidade enquanto projetista, escritório, né, aquilo que você já vem exercendo, né, e principalmente essa questão humana mesmo, no final das contas também se trata disso, né. Eu vou concorrer com a IA, sendo que eu sei que em determinadas atividades ela é infinitamente superior em performance àquilo que eu vou fazer, né? Não vou concorrer nisso, né? Eu vou tentar justamente um diferencial onde eu sei que ela talvez não consiga chegar, que é justamente a nossa parte mais humana, né? Em todo esse processo. Como vai entrar a sua sensibilidade, o seu feeling, né? Pensar com o coração e não tanto com a cabeça, são coisas que soam, assim, talvez um pouco românticas, mas eu acho que ainda é a garantia desse saber fazer que vai ter ali a sua cara, a sua assinatura, até o seu estilo, né, uma trajetória de escritório. Isso tudo tem que se manter, eu não acredito que seja simplesmente não, agora a gente vai passar um trator e chegou uma outra coisa que vai suplantar as tecnologias anteriores. Eu não vejo assim, não. Eu acho que tem que incorporar dentro dos seus processos, mas é importante que você mantenha essa parte mais humana da arquiteto que você é, né? Sim, claro. Eu imagino que deva ser fascinante ter contato com os alunos, desenvolvendo projetos e cada um trazendo a sua forma de fazer essa incorporação, sim, né? E trazer processos, porque se usando as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas já não era linear, agora então ficou uma coisa totalmente, pode ser... Exatamente. Tem infinitas possibilidades para chegar num resultado final, né? Exatamente. E não para, né, Maria? Isso que é o mais maluco, né? Eu estava vendo esses dias, eu usei um pouquinho o Manus, não sei se você já experimentou, né, que já tem um agente de inteligência que é mais autônomo, assim, eu pedi para fazer um projeto, dei algumas especificações, e ele saiu procurando código de obra, plano diretor, e um monte de coisa que eu não tinha falado para ele fazer, né? No primeiro momento você se assusta até. E aí, em seguida, na mesma semana, eu vi um vídeo, claro que era algo, como se diz assim, para causar, né? Não, o Manus já não é mais o melhor, agora tem não sei o que lá, um concorrente. Falei, gente, menos, né? Porque assim, não faz uma semana que eu estou olhando aqui, já tem outra coisa. Então, acho que nós temos também que estar preparados para isso, assim, a velocidade com que isso tudo vai evoluir. Vai ser cada vez maior, as novidades não vão parar de acontecer nesse sentido, porque essa noção de autonomia, elas vão se gerindo também, né, de certo modo. Então, mais do que nunca, quem achar que já chegou em algum lugar estacionar, vai parar no tempo, porque é tudo muito rápido, né? Claro que também, como eu mencionei, a grande questão é esse equilíbrio, né? Você não vai ficar refém desse fetiche tecnológico e tentar fazer tudo o tempo inteiro, porque ninguém vai conseguir, né? E também o outro lado extremo, né, que é esse que eu falo, que até na academia às vezes é muito, muito presente, de tipo, não sei, não quero saber, né? Não vi, não gostei, né? Geralmente é isso, assim. Não, vamos tentar acompanhar e ver o que né, o que é possível para cada um no meio, né, no meio dessa gama toda entre os extremos, né? Muita coisa pode ser feita aí, né? Sim. E você teve alguma experiência que você achou que, em termos de processo, foi bacana ou interessante que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Sim, sim. Nós estamos produzindo alguns workshops já desde esse período aí de 23, né, geralmente com os alunos, mas também com alguns escritórios. Legal. E produzimos um workshop junto da Castro Arquitetura, que é uma empresa aqui de Campo Grande, mas que faz projetos para o mundo inteiro, né, especialmente Oriente Médio, tem feito muita coisa. Então tem tido, né, um certo destaque, assim, e aí muito legal, porque boa parte deles foram nossos pesquisadores, né, passaram pela minha orientação, passaram pelo algoritmo, e estão lá implementando design paramétrico, né, e outras possibilidades. E aí a gente discutindo sobre IA, resolvemos fazer, né, um desses workshops, e ele tinha uma pegada no sentido da bioinspiração digital, né, biomímico. Legal. E esse workshop foi bacana, porque nós conseguimos também fazer um pouco dessa ideia híbrida que eu estava mencionando anteriormente, de que era para usar IA, era obrigatório que se usasse, né? No nosso caso, a gente usou o Midjourney,
mas também era importante que eles treinassem a observação. Então, a partir de livros e depois ao redor, ali o escritório fica perto de um parque, aqui o Parque das Nações, aqui em Campo Grande, eles coletaram, né, observaram, fotografaram, trouxeram folha, galho, etc., de várias espécies, e aí eles eram questionados a descrever o que eles tinham coletado. Então, por exemplo, se era um ramo de planta, né? Se ele era esbelto, se ele era longilíneo, se a planta era lisa, que cor, para eles se atentarem que isso é que vai acabar alimentando um possível prompt depois, né? E foi isso que aconteceu. Primeiro, nós tentamos reproduzir aquela espécie, né? Fazer uma mímese da espécie, e depois uma aplicação possível em algum objeto arquitetônico. Eu acho que nós temos um exemplo aqui também para mostrar para vocês, de um grupo, então, que produziu uma poltrona a partir dessa ideia da bioinspiração, com o uso da inteligência artificial, né? E aí também pedíamos para eles também ficarem atentos a quantas rodadas de diálogo eles produziram, né? Para que desmistificasse essa ideia também de que é um botão mágico e a primeira coisa já veio pronta e era maravilhosa. Não, eles tiveram ali, nesse caso, eu acho que o exemplo que a gente vai mostrar 5 ou 6 gerações até chegar a algo que eles ficaram satisfeitos e falaram, bem, aqui dá para reconhecer um processo, a gente se identifica nisso, o nosso objetivo foi atingido, então paramos por aqui, né? Então foi muito legal, assim, essa ideia de também levar, né, para fora da universidade, né, essa ideia de um conhecimento que vai se desenvolvendo e que provavelmente eles já estão lá fazendo muitas outras coisas e depois, né, isso acaba voltando. Então, essa interação também é muito importante, né, porque é assim que o conhecimento circula e todo mundo vai evoluindo juntos, né. Bem bacana, gostei dessa ponte aí da academia com o lado mais profissional, e eu acho curioso como esse lado do mundo, né, Oriente Médio, enfim, é um lado que fica bem aberto a experimentações e algumas coisas mais fora do convencional, eu diria, né, o que é também uma boa oportunidade profissional de tentar formas novas e técnicas novas, né? Isso é muito legal. E eu queria... Bom, a gente está chegando no final da conversa. Poxa! Não, eu tô adorando tudo. Eu tô aqui... a gente tem que fazer uma outra, mas... Essa pergunta é a pergunta que eu estava aguardando ansiosamente, porque eu sempre faço ela para profissionais, e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer para um professor, para alguém que está dentro da academia. Então, eu acho que é bem bacana, assim, ter essa oportunidade. E, obviamente, não é só voltada para estudantes, mas para profissionais que estão saindo, né? Ou então, a estudantes que estão saindo e iniciando a sua carreira profissional. Sim. Então, o que eu quero saber é o que você aconselharia para essas pessoas, sejam estudantes hoje nas universidades de arquitetura, sejam profissionais que estão saindo da universidade ou que já saíram há um tempo, que você aconselharia essas pessoas para navegar esse momento, né? Pessoas que têm curiosidade sobre que já começaram a se envolver, que não se envolveram ainda, tem alguma coisa na sua experiência que possa ajudar quem está dando os primeiros passos, ou quem já deu alguns passos, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para essas pessoas? Sim, eu acho que para quem já está atuando no mercado, né, profissionais, os escritórios, as empresas, uma dica, eu acho que é sempre tentar manter acesa essa chama da pesquisa, né? Dei o exemplo do escritório da Castro, lá do Rafael, porque Rafael, Adriano, Vinícius são ex-alunos, né, agora companheiros, mas que foram pesquisadores na época da academia e mantêm ainda essa curiosidade, né? Então, estão sempre atualizados, porque isso faz parte de um espírito que você precisa criar, é uma atitude perante sua profissão, né? Se você acha que já tem tudo, já se acomodou, e do jeito que está, já ganha lá seu dinheiro e está tudo resolvido, ok. Eu recomendaria o contrário, especialmente porque também
nesse sentido de desmistificar um pouco, quebrar até mesmo essa ideia de que a academia está lá presa num canto, ou então está atrasada. Muito pelo contrário, às vezes a gente está vendo coisas lá na frente, somente que, obviamente, você não está no mercado para produzir os experimentos, né? Então, essa parceria também, às vezes, é muito interessante, né? Então, olhem para a academia como um possível parceiro, né? E do mesmo modo, as pesquisas, né? Revisão bibliográfica, olhar os artigos que estão sendo publicados, isso vai trazer um frescor para o escritório, né? Para a sua empresa, de modo que você vai estar sempre por dentro do que está acontecendo, né? Para os acadêmicos, para os estudantes, eu diria, leiam muito, que é uma coisa que está se perdendo, mas que é importante por tudo que nós já colocamos aqui, né? Se você vai em direção a dominar a IA, entender esses processos, se comunicar, você vai ter que saber se expressar, né? E via texto, muito mais do que em outros tempos. Então, é preciso ter repertório também nisso, né? Não é só o repertório arquitetônico, mas um repertório de conseguir dizer o que você quer dizer. Senão, a inteligência vai se demonstrar não tão inteligente assim, né? Você vai dizer, putz, não entendeu, pedi não sei o que, veio outra coisa. Sim, você não foi tão específico, você talvez não tenha dado fontes de pesquisa, né? Mesmo trabalho teórico, isso deveria acontecer, né? Claro. Tem orientado trabalhos também que têm usado a IA para produção, e aí você precisa ter claro no diálogo que você está travando o direcionamento que você quer, né? Eu quero que você use tais e tais autores, eu quero uma abordagem mais assim, mais assado. Senão você não vai conseguir, de algum modo, ter esse olhar crítico, né? Impor suas ideias, o seu saber, e você vai ficar refém disso tudo. E quando você perceber, a sua produção é a média do que está todo mundo produzindo, porque, obviamente, né, as respostas iniciais das IA estão nessa média, né? Estão nesse lugar aí, né? Então, acho que seriam essas dicas, assim, principais, mas, obviamente, também testar coisas, né? Nós constantemente tentamos isso, né? Daquilo que, às vezes, é gratuito, eventualmente assina uma ou outra, porque isso é uma coisa que eu percebi também, né? Você fazer o teste pelo lado de fora é como se você estivesse olhando só a vitrine da loja ali, né? Então, às vezes, você precisa assinar, nem que seja por um tempo, para entender e realmente ter acesso a todas as features, todas as ferramentas disponíveis, né? Ou mesmo as que são gratuitas, testar. Então, acho que mexer em tudo sem medo, para você também ter as suas validações e ver o que te interessa em cada parte do processo, né? Que você vai poder introduzir a IA. Eu acho que seria isso, basicamente. Gostei muito. Gostei da parceria entre academia e escritórios. Vamos ler e vamos testar. Eu acho que é isso mesmo, Gil. Obrigada demais. Agradeço muito a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Um pouco mais da sua trajetória. Esse foi mais um episódio do Nuvem Talks. Se você quiser encontrar a gente no Instagram, é @nuvemdsgn, onde eu também compartilho os meus conteúdos sobre IA, os nossos projetos. A gente também tem Instagram do Nuvem Talks. O Nuvem Talks está no Spotify e no YouTube. E, Gil, para quem quiser te encontrar online, quiser trocar uma ideia contigo, aonde? Aonde a nossa audiência pode te procurar? Eu tenho usado mais o Instagram, né? Então acho que vocês vão encontrar Gil Franco. Meu nome é um nome que eu só conheço a mim mesmo com esse nome, então vocês vão achar facilmente aí mesmo no Google. Mas no Instagram, então, tem Gil Franco Alves e tem também o Gil Franco's Dreams, que é esse que eu falei, que eu coloco algumas produções, né, ligando a IA com Biomimicry. E por ali, puxando o assunto, a gente em seguida encaminha e segue conversando, né? Se tiver que mudar de plataforma, mudamos, mas acho que esse é o modo mais fácil de nos encontrar. Gil, adorei. Acho que a gente vai ter que fazer outra. Por mim é ótimo, adorei também, fico à disposição aqui quando você quiser. É isso aí, muito obrigada e vem com a nuvem.